Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter, com muito esforço, parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso, e isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Disque 100. Todas as religiões devem ser respeitadas. Bom saber. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Faremos uma reflexão rápida sobre esse momento que a gente está vivenciando está estudando em relação às religiões orientais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de entrar no tema. Alguns de vocês me perguntaram isso na sala de aula. Professor, o que o senhor acha do funk? Eu pessoalmente eu não gosto, essa é a minha opinião, mas talvez você não goste da minha música, e o mundo é assim, o mundo é como uma coxa de retalho com gostos diferentes. Eu tenho algumas críticas, vocês talvez tenham outra visão, e assim a gente caminha. Você vai escutar a sua música, eu vou escutar a minha música, e a gente vai se respeitar nesse sentido. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu levanto para vocês. Tá? A segunda questão importante, pessoal, é o seguinte: e se eu chegasse para vocês e falassem, vocês não podem gostar de certas coisas porque são do demônio, ou são do mal, ou são esquisitos. Você fala, não, professor, não é nada a ver, isso é gosto, não é que é do mal. É uma outra forma de ver a realidade. Por que eu estou argumentando isso? Baseado nas religiões orientais. O mundo, gente, ele é muito grande. O Brasil é um pequeno país no mundo. É um país grande, mas é um pequeno país no mundo em relação ao tamanho do planeta e ao tamanho das populações. Numa cidade, numa sala de aula, você tem católico, tem espírita, tem evangélico. Num país você tem muito mais religiões, num continente mais ainda, e tem até gente sem religião e gente com religiões que a gente não entende muito bem, mas é a religião do cara. Existe um outro lado do mundo, o lado de lá, que é o lado oriental, né? Que a gente tem muito pouco contato, estuda um pouco história, estuda um pouquinho geografia, agora ensino religioso. Eles também têm outras religiões. O que a gente não pode cair é num discurso que é um discurso pequeno, inclusive, de falar, não, a religião deles está errada e a minha está certa. Você pode até acreditar nisso, mas eu, como professor, eu tenho o papel de alertar você que não é assim. Porque eles também vão achar a mesma coisa, vão achar que você e eu estamos errados, porque a religião deles, eles têm desde quando nasceram. Então, eu vou convidar vocês a um outro pensamento, da qual a gente vai fazer uma atividade na plataforma também, bem simples. Qual que é o convite que eu vou fazer para vocês essa semana? Se você pensa que uma religião é de Deus ou do diabo, aquelas conversas loucas que tem na sala de aula, aquelas discussões sem fim, né? Se você acha que a sua religião é a verdadeira,
e a outra religião está errada, eu não vou entrar nesse mérito com você, eu vou respeitar a sua opinião, alertando com o meu direito de opinião e como professor que o mundo não é assim. Nós temos que respeitar a diversidade de opinião. E eu gostaria que vocês enxergassem de uma outra forma então as religiões. Alguns de vocês que têm a capacidade de pensar diferente, eu peço que me acompanhem então nesse aspecto. Se você não quiser fazer essa jornada, você contribui da forma que você puder. Eu gostaria que a partir desse momento, cada vez que você estudasse uma religião, ou visse uma pessoa ou uma religião diferente da sua, você analisasse coisas importantes. A primeira coisa, essa religião faz bem para essa pessoa? Essa pessoa está feliz na religião dela? Ela se sente feliz, ela se sente realizada, ela se sente bem consigo mesma? É o primeiro passo. Pergunta para ele, independente de qual é a religião dela. Isso aí você percebe, que é uma pessoa que vive reclamando da vida e faz propaganda da religião dela, parece que a religião não está funcionando muito, em minha opinião. Segundo ponto, essa pessoa realmente conhece a religião dela? Mas quem fundou a sua religião? O que vocês ensinam lá? Por que a sua é diferente da minha ou é diferente do outro? Procure entender, ouvir, sem julgar, sem fazer a sua crítica negativa, só apenas escute. Não no sentido de concordar com ela, não é isso que eu estou te pedindo, apenas para verificar se essa pessoa conhece mesmo a religião que ela está praticando. E o terceiro ponto importante que eu vou pedir para vocês é: que coisas em comum tem a religião dos outros com a minha religião? Ou seja, se você é uma pessoa religiosa, a sua religião fala que deve fazer o bem, e você escuta o cara da religião X lá, e fala que é fazer o bem, então tem coisas em comum. Então você fala, não é tão diferente assim. Você mudou o nome lá, você chama o pastor de forma diferente, ou não tem pastor, ou você chama Deus de forma diferente, mas no fundo, o que você está fazendo é o que eu estou fazendo. Esses três aspectos importantes. Tá? Primeiro, se a pessoa está feliz, realizada na sua religião. Segundo, se ela conhece a religião que ela pratica. E terceiro e fundamental, né? O que em comum, o que parecido tem na religião dela com a minha ou com outras religiões. Ao longo do ano a gente vai fazer esses paralelos. Para que serve isso? Isso é um exercício democrático, é um exercício de tolerância e, sobretudo, para que você também faça uma espécie de análise do seu pensar religioso. Qual é a análise, professor? Eu não entendi. Eu entendi o que eu tenho que fazer com os outros, mas eu não entendi o que eu tenho que fazer comigo. Simples. Muito simples. Nessa caminhada religiosa, descobrindo outras religiões e outras mensagens, você está feliz com a sua religião? Ela te torna uma pessoa feliz? Se alguma pessoa perguntar para você como funciona, da onde surgiu e o que ensina a sua religião, você sabe explicar? Você sabe dar razão da sua fé? Isso é importante. Terceiro, e a sua religião, existem religiões no mundo parecidas com a sua, com mensagens parecidas? Para que depois disso a gente faça uma outra caminhada, vendo que não há necessidade de brigas e conflitos que a gente assiste na sala de aula às vezes e assiste na sociedade. Estes contra estes. A minha religião, a sua religião, eu vou para o céu, você vai... E aquelas coisas doidas, né? Eu volto a reiterar nessa aula. Você tem a liberdade de crer no que quiser crer, de achar no que quiser achar e pregar o que você quiser pregar. Só que essa sua liberdade tem um limite, que é a liberdade do outro. O outro também tem a liberdade de crer. Então, se você... eu acredito que eu vou ser arrebatado. Não, eu acredito que eu vou ser julgado após a morte. Não, eu acredito que eu vou ficar aguardando a vinda do Salvador, etc. Cada religião prega uma coisa diferente. Você pode discordar, mas você não tem, nós não podemos, não precisamos, e o mundo não quer que as pessoas comecem a brigar por causa disso. Você tem que pensar assim, você tem que pensar assado, isso está errado, isso está certo. Então, o que eu falo, gente, é um apelo para as almas sensíveis. O professor sempre fala isso na sala de aula. Muitas pessoas, elas são abertas
no desejo de querer um mundo melhor. Tem muito aluno que tem aluno que não, tem aluno que acha que não, que tem que xingar mesmo os outros, que tem que ter uma atitude preconceituosa, que tem que disseminar uma espécie de ódio. A gente vê isso. O que acontece? Quando isso acontece, quando você acha que o mundo é ferro e fogo, esse ferro e fogo vem até você também, vai machucar você. Quem sabe aí você fala, não precisava ser assim. Deixa a pessoa falar e eu vou seguir meu caminho. Para que eu vou brigar com essa pessoa? E continuar defendendo a sua visão. Tá? Então, o apelo que eu faço é para as almas sensíveis. Você é uma alma sensível? Você quer transformar esse mundo? Vamos fazer essa caminhada. Vamos descobrir, a partir das próximas semanas, as religiões diferentes da nossa e ver o que elas têm em comum com o nosso pensamento. É isso o apelo que eu faço a vocês. Ninguém vai mudar de religião. Ninguém aqui vai pregar para você mudar de opinião, não. Apenas ver que o mundo é diferente, que o mundo é muito colorido, que tem pessoas que pensam diferente e nem por isso estão se matando. Esse é o objetivo. Espero que todos tenham uma ótima semana. Se cuidem, precisamos nos cuidar. Tenho visto muitos alunos pela cidade de bicicleta, soltando pipa, sem máscara, sem nada. Eu pediria que vocês se cuidassem, não só por vocês, mas pelas pessoas que você ama, tá ok? Um abraço e até mais.